Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre as doenças renais. Mas antes, você precisa saber que para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. As doenças renais são condições potencialmente graves, provocadas pela redução da eficiência das funções metabólicas dos rins. De acordo com estudos da Sociedade Brasileira de Nefrologia, aproximadamente 10 milhões de brasileiros têm alguma disfunção renal. Para falar sobre esse assunto, o convidado do programa de hoje é o nefrologista do Hospital do Servidor Público Estadual, Daniel Rinaldi. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder falar com vocês e podermos falar um pouco sobre doença renal e sobre a função dos rins, porque são órgãos extremamente importantes nas nossas vidas, né? E muitas vezes, como a gente vai comentando durante a nossa conversa, as doenças passam desapercebidas. A maioria das pessoas só vão descobrir que tem algum problema renal quando já numa fase avançada. E muitas vezes tem muitas condições de tratamento, vamos dizer assim, né? Então, é extremamente importante que nós passamos essas orientações à população, da importância dos nossos rins e como a gente pode fazer o diagnóstico precoce e como podemos acompanhar essas doenças ao longo do tempo. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, exatamente eu quero que o senhor fale um pouquinho qual a função dos rins no nosso corpo, porque eu acho que é importante a gente explicar isso para a população antes mesmo, né, da gente começar a falar sobre as doenças. Nós temos dois rins, são órgãos duplos, né? Habitualmente, os nossos rins, eles têm o tamanho da nossa mão fechada. Então, seria mais ou menos esse o tamanho dos nossos rins, né? Qual que é a função desses rins, né? Basicamente, eles são grandes filtros do organismo. Praticamente 180 litros de sangue passam pelos rins todo dia. Então, é um filtro imenso, ele vai tentar eliminar todas as escórias do nosso organismo, né? Tudo que a gente ingere, que é metabolizado, que passa pelo trato gastrointestinal, fígado, muitas vezes vai ser excretado pelos nossos rins. Isso implica também numa série de medicamentos que a gente faz uso no nosso dia a dia, eles são eliminados pelos rins. Eles têm um poder imenso de eliminar excesso de água, de sódio, de uma série de eletrólitos, né? Eles passam a ser extremamente importantes, então, no controle do nosso volume, né, da nossa volemia, do nosso estado de hidratação. Eles passam a ser extremamente importantes também no controle da nossa pressão arterial. E quando a gente passa a ter problema nos rins, a gente passa a ter alterações na filtração, retendo sódio, aumenta a pressão arterial. Eles têm um papel importante também como órgão hormonal. Os rins, eles são extremamente importantes para a produção de uma substância que vai estimular a formação das hemácias, nossos glóbulos vermelhos. Então, quando a gente começa a perder função renal, uma das características da doença renal crônica é a anemia. Outro fator importante também, hormonal, que nossos rins exercem, é em relação ao metabolismo de cálcio e fósforo. Então, o paciente que tem problema renal, ele vai ter alterações do hormônio chamado paratireoide, alterações da vitamina D, ele passa a ter lesões ósseas importantes também, com fraturas, passa a ter calcificações vasculares importantes por essa mobilização inadequada do cálcio e do fósforo pelo organismo. E eles têm também uma função extremamente importante na produção de hormônios, tipo aldosterona, renina, prostaglandinas, que mantêm a nossa pressão estável, vamos dizer assim. Eles acabam sendo extremamente importantes para eliminar o excesso de ácidos que a gente ingere normalmente, né? Tanto que uma das consequências da perda da função renal é uma acidose que a gente passa a ter no sangue. Tudo que a gente
tem no nosso dia a dia, em termos de dieta, alimentação, é excretado na nossa urina. O exame de urina deve ser considerado como se fosse uma biópsia líquida do nosso organismo, que através do exame de urina a gente consegue identificar uma série de alterações que possam estar ocorrendo e possam estar passando desapercebidas, né? Portanto, então, o rim tem esse papel extremamente importante de controle da pressão, controle do nosso metabolismo de sódio, água, dos nossos eletrólitos, extremamente importante na manutenção da nossa integridade óssea, da nossa produção de hemácias também, como eu disse, dos glóbulos vermelhos, né? Então, à medida que nós vamos perdendo função dos rins, nós vamos perdendo essas características em termos de manter o nosso equilíbrio estável, a nossa homeostase estável, né? Por que é tão fundamental, então, a gente manter um bom funcionamento desse órgão? Os rins são órgãos extremamente vascularizados e recebem uma quantidade muito grande de sangue, né? Então, 180 litros de urina é filtrado por dia, isso então é uma quantidade de sangue que chega aos nossos rins. E tudo que passa pela circulação sanguínea vai poder agredir o rim. Então, nós temos, então, doenças próprias dos rins e uma série de doenças que acometem o nosso organismo que também vão comprometendo a função dos rins, justamente por ser esse órgão extremamente vital, né, na manutenção dessas nossas estruturas celulares, desse nosso equilíbrio celular e nosso equilíbrio hidroeletrolítico, né? Então, é extremamente importante que a gente tenha uma saúde renal adequada, né? Desde 2004, a Sociedade Internacional de Nefrologia, ela instituiu o Dia Mundial do Rim. Esse dia é justamente para alertar as pessoas que elas têm esse órgão, que esse órgão é extremamente fundamental e que esse órgão tem que ser cuidado com muita atenção, com muito carinho, né? Então, e só para complementar também, e as pessoas muitas vezes não sabem realmente para que serve o rim, se o rim funciona bem ou não. Se você perguntar para qualquer paciente, ele sabe, ó, eu tenho colesterol alto, tem colesterol alto, 70, 80% sabe disso. Tem diabetes? Sim, eu tenho diabetes. Aí você pergunta, você tem doença renal? Praticamente 10% só que sabe que tem doença renal. Então, há um desconhecimento muito grande da população em relação às doenças renais, e isso faz com que esse retardo no diagnóstico dessas complicações, né? Doutor Daniel, então, o que são as chamadas doenças renais? Tá. Então, assim, nós temos doenças próprias dos rins, vamos dizer assim, que a gente pode falar, as glomerulonefrites são doenças inflamatórias que acometem os rins, elas podem ser originalmente dentro do rim, vamos dizer assim, ou podem ser doenças do nosso organismo que vão acometer o rim, as glomerulonefrites, né? Eu cito isso porque é muito comum a gente ter acometimento renal numa doença que é muito prevalente no nosso meio, que é o lúpus, né? O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença reumatológica que a maioria dos pacientes acaba evoluindo com transtornos renais graves, né? Então, assim, dentro das doenças próprias do rim, além das nefrites, das glomerulonefrites, né, das síndromes nefríticas, as doenças que fazem com que você perca proteína na urina, né? Outro fator importante que é muito desprezado pela população são os cálculos renais. Cálculos renais também de repetição também acabam lesando nossos rins. E é muito comum a gente ter isso no nosso dia a dia. Habitualmente, o paciente tem cálculo, ele vai lá, retira o cálculo, aí volta a formar outro cálculo, retira, mas com o tempo ele está perdendo a função renal se não for feito um tratamento específico para evitar essa formação de cálculos aí, né? Infecções urinárias também, se não tratadas, podem também levar à perda da função do rim a longo prazo. E existem algumas doenças genéticas, que você já nasce com alterações nos rins, como as doenças císticas renais, que isso leva a uma perda da função renal ao longo da vida. O que a gente tem, que é mais importante, são as doenças do nosso organismo que vão comprometer o rim. Esse passa a ser o fator mais importante, porque são as doenças mais prevalentes no nosso dia a dia. Quais são as principais causas de perda de função renal? No nosso meio, nós temos duas grandes doenças que estão extremamente prevalentes, que é a hipertensão arterial. A gente sabe que a hipertensão arterial acomete 20 a 30% da nossa população adulta,
E a outra doença é o diabetes mellitus, que acomete em torno de 10% também da nossa população adulta. No Brasil ainda está empatado as duas causas, mas 70% dos pacientes que têm que ser submetidos a uma terapia de substituição renal, diálise ou transplante, tem ou diabetes ou hipertensão arterial, e habitualmente tem as duas situações juntas, né? E por que que a gente reforça isso? Porque diabetes é muito prevalente na nossa população, hipertensão é muito prevalente. Então, as pessoas que têm essas doenças, elas têm que ficar muito atentas realmente. Não só fazer o controle adequado dessas doenças para justamente evitar a lesão renal a longo prazo, né? E muitas vezes a gente sabe que essas doenças são meio negligenciadas pela população de modo geral, né? Infelizmente, existe uma certa demora para começar o tratamento, a gente tem toda uma série de problemas em termos de saúde pública, mas se a gente levar em consideração que a gente tem no Brasil um serviço de público, pode não ser excelente, mas pelo menos ele oferece oportunidade para todos os indivíduos serem tratados, né? E quando a gente fala nessas duas doenças, que é o diabetes e a pressão alta, nós sabemos que a maioria das medicações são disponíveis no sistema público de saúde. Então, assim, o paciente não tem nem grandes ônus para tratar essas doenças. E isso acaba comprometendo progressivamente a função dos rins. E como a gente sabe, os rins só se manifestam basicamente quando você tem um comprometimento muito grande. Você tem ideia, habitualmente, quando você perdeu mais de 70% da função dos seus rins, e você passa a ter algum sintoma, e são sintomas muito inespecíficos também, tá? Quais são esses sintomas? Vamos dizer assim, aproveitando, falando disso aí, né? Então, o paciente pode ter um certo grau de fraqueza, ele vai ter um pouco de anemia pela própria doença renal, ele fica com uma cor meio amarelo pálida, não só pela anemia, por deposição de substâncias na pele, cromo, coisas desse tipo, assim, né? Ele passa a ter alterações na urina, passa a perder proteína na urina, passa a ter uma urina com espuma, que é uma característica extremamente importante. Então, são sintomas que aparecem muito tardiamente. Então, e as pessoas falam, doutor, como eu tenho um problema renal, eu não sinto nada, eu não tenho dor, o rim não dói. Não existe isso, só dói em situações muito específicas, né? Mas é justamente isso. E o nosso organismo tem uma capacidade muito grande de adaptar a perda da função renal. Os nossos rins, à medida que eles vão perdendo função, aqueles néfrons que nós temos, pra você ter ideia, cada nosso rim, nós temos 1 milhão de filtros, que são os néfrons. Esses néfrons que vão sendo lesados, aqueles que vão ficando remanescentes, eles conseguem dar conta do recado. Até uma hora que eles não conseguem mais dar conta do recado. Aí que começam a aparecer os sintomas referentes à perda da função desse órgão extremamente vital. Doutor Daniel, falando sobre as doenças renais ainda, né? Quais são as principais, né? Aquelas que mais afetam a população brasileira que o senhor volta e meia encontra aí nos seus atendimentos, no consultório? Eu acho que o mais importante é o diabetes mesmo, a pressão alta, que são as mais prevalentes mesmo, né? A gente pode levar também em consideração a litíase renal, apesar de não ser tão, ela é bem prevalente, mas se não tratada, vai também fazer a perda de função renal. E algumas doenças sistêmicas, né, como eu disse, o lúpus, doenças reumatológicas, né? E existem também algumas doenças que a gente chama de doenças renais policísticas, são defeitos genéticos que as pessoas nascem com os rins normais e ao longo da vida esses rins vão sendo transformados com cistos. Isso é uma causa muito comum de doença renal crônica, não tão comum como as duas primeiras, né? Mas são doenças que devem ser detectadas precocemente, inclusive, para você evitar que o indivíduo evolua para estadios finais de uma fase de vida tão precoce, né? E a gente tem que alertar muito os pacientes também que, como os rins são dois grandes filtros do organismo, tomar cuidado com o tipo de medicação que está usando, o abuso de anti-inflamatórios para dor é outro fator de risco para a perda de função renal.
A pessoa talvez não saiba que tem algum problema renal, começa a tomar muito inflamatório, e isso vai ser um fator agravante para que ela perca a função dos seus rins. Então, e outro dado também que nós temos que sempre ter em consideração é sempre pesquisar se tem histórico de doença renal na família, que tem algumas glomerulonefrites que tem histórico familiar, a doença renal policística tem histórico familiar, indivíduos que tem alguém na família que fez diálise ou teve que ser transplantado, tem que ser investigado até para saber se não tem alguma doença aí, de núcleo familiar que tem que ser investigado. E então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente está lidando com as doenças renais, né? Existem várias malformações também renais que agora são muito mais fáceis e detectáveis já intraútero, né? Isso já realmente mudou muito essa característica, né? E outro dado importante também que vale a pena a gente reforçar, a nossa população está envelhecendo, né? A gente está tendo cada vez mais uma sobrevida maior. E o que acontece? À medida que você vai envelhecendo, você também, os seus rins vão envelhecendo também, tá? Então, muitas vezes, o indivíduo idoso, ele vai ter uma própria perda de função renal pela idade. Mas o indivíduo idoso, além de tudo, ele acumula doenças, né? Ele pode ser diabético, ele pode ser hipertenso, né? Ele pode ter usado anti-inflamatório na vida. Então, vai somando tudo isso aí, tanto que praticamente 40% dos pacientes nossos em diálise já no Brasil têm acima de 65 anos, por essa somatória de fatores de risco em termos de agressão renal. Tabagismo também é extremamente importante, porque também é outra situação que agride bastante nossos rins. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, fora a parte dietética também, que a gente tem que ser muito bem orientada sobre isso, né? Doutor Daniel, o senhor comentou que o rim não dói. Então, como que os pacientes podem ficar alertas quando algo não vai bem? Como que eles podem fazer esse diagnóstico precoce se não há dor? Sem dúvida, extremamente importante a sua pergunta, porque eu disse, o rim só vai doer quando você tiver um cálculo renal que está obstruindo, que você tem aquela dor aguda, né? Se você tiver um tumor já quando cresceu muito, né? A gente fala então que as pessoas têm muitas vezes nos procuram, doutor, eu tenho uma dor nas costas, o meu rim está doendo. Não, a gente fala, não, não dói. E se dói alguma coisa grave, tá certo? Então não é isso. Então, como a gente vai fazer o diagnóstico da doença renal? Primeiro, se você é do grupo de risco, o que é grupo de risco, então? Se você é hipertenso, se você é diabético, né? Se você já teve doença renal prévia, teve uma insuficiência renal, alguma coisa assim na prévia, por algum outro motivo. Se você é idoso, se você teve alguma doença cardiovascular, teve um derrame, um infarto. Por quê? O rim e o coração, eles trabalham muito em conjunto, tá? Tudo que acomete o coração acomete o rim e vice-versa. Então, existe uma correlação muito grande, uma troca de informações muito grande entre esses dois órgãos. Então, indivíduos que têm doença cardiovascular, que já infartaram, todos são pacientes de fatores de risco, né? Pacientes idosos, como eu já reforço, pacientes que têm síndrome plurimetabólica, a gente sabe que a obesidade também é um outro fator que está preocupando a nossa população. Nós sabemos que praticamente 50% da nossa população já tem sobrepeso, né? Praticamente uns 20 a 25% já são obesos da nossa população. É outro fator de risco também para lesão renal. E como fazer esse diagnóstico, então? A gente tem dois exames extremamente simples, que é a dosagem da creatinina no sangue e o exame de urina, para a gente ver se você tem alguma perda de proteína na urina. A creatinina, só para a gente ter uma ideia, ela é uma proteína, vamos dizer assim, derivada de uma carga muscular nossa, né? E o que acontece com essa creatinina? Ela, basicamente, ela é filtrada pelos rins. Ela é muito pouco manuseada pelos rins. E acaba sendo, então, a substância que a gente acaba dosando no sangue para saber se você tem disfunção renal ou não. Só que tem uma característica também importante, que a gente tem que deixar isso muito bem claro, o fato de você ter uma creatinina normal não implica que você tem uma função renal normal. Por que isso? Porque a creatinina, ela só começa a subir no sangue depois que você perdeu mais de 50% de massa renal. Então,
quando a gente tem que analisar a dosagem de creatinina, eu preciso saber se aquela creatinina, por exemplo, vou dar um exemplo, uma creatinina de 1,2 para um jovem de 35 anos, com musculatura boa, é normal para ele. Creatinina de 1,2 para uma senhora de 75 anos, magrinha, frágil, já denota que ela perdeu mais de 70% de função renal. Então, o mesmo valor de creatinina tem que ser avaliado de acordo com a idade do indivíduo, o gênero e o peso do indivíduo. E outro exame extremamente fundamental para você ver o grau de lesão renal, a creatinina nos dá o quanto o rim funciona. E a presença de proteína na urina, né, que é a albuminúria, nos fala o quanto o rim está lesado. E essa lesão do rim não é só do rim, é uma lesão de endotélio. Ela implica uma lesão renal, uma lesão do sistema cardiovascular. Isso implica, então, em gravidade de você ter proteína na urina, que você vai ter muito mais chance de não só ter doença renal, como cardiovascular, e acaba sendo um marcador de mortalidade, inclusive cardiovascular, né? Então, são dois exames extremamente simples. Exame de sangue e de exame de urina, e nesse exame de urina, dosando albumina na urina, vamos dizer assim, né? Nós vamos para um rápido intervalo agora, doutor, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a insuficiência renal. Eu já volto com vocês. Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre as doenças renais com o nefrologista Daniel Rinaldi. Doutor Daniel, agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma doença específica, né, que é a insuficiência renal. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é essa doença, quais são as causas e principais sintomas também, né, que vão apresentando aí no organismo ao longo do desenvolvimento, né, dessa doença. Então, quando a gente fala em insuficiência renal, a gente tem duas situações distintas, né? Nós temos a insuficiência renal aguda, que a gente chama de injúria renal aguda, que ela pode ser causada por uma série de fatores, né? Habitualmente são doentes graves, que têm, vamos dizer assim, choque por diarreia, por sangramentos. É muito comum em pós-operatórios extensos ter esse grau de lesão renal. Ela pode também ser secundária ao uso de drogas, né, que compromete agudamente a função dos seus rins, e ela pode ser causada também por processos obstrutivos na nossa via urinária. Por exemplo, o paciente que tem próstata, ele pode ter uma insuficiência renal aguda por obstrução das vias urinárias. Essa é um tipo de doença que exige um tratamento imediato, né? O paciente tem que ser internado, tem que ser submetido à terapia substitutiva, né? Habitualmente são doentes graves, que acabam indo para terapia intensiva, né? E a gente acompanhou isso muito de perto também quando tivemos essa pandemia de Covid, né? A maioria dos pacientes precisaram fazer diálise, eram pacientes que evoluíram com uma série de situações que perderam agudamente a função dos rins. Essa é uma situação bem pré-determinada. Muitos recuperam a função renal, outros não recuperam, mas aqueles que recuperam, eles já têm um fator de risco para ter doença renal crônica. Agora, quando a gente fala em doença renal crônica, é aquilo que vai acontecendo, que você vai perdendo lenta e progressivamente a função dos seus rins. Como o nosso rim tem esse mecanismo grande de adaptação, os sintomas vão aparecer vamos dizer assim, já em situações bem tardias, né? Você já perdeu mais de 70%, você tem menos de 30% de função renal. E quais são os sinais e sintomas da doença renal? Eles são muito inespecíficos. Primeiro, um sinal e um sintoma que muitas vezes o paciente fala com a gente: doutor, como é que o senhor disse que eu estou perdendo a função dos rins se eu continuo urinando bem? Urino mais, urino à noite. É isso mesmo, a gente fala. Porque uma das primeiras coisas que nossos rins perdem é a capacidade de concentrar a urina. Se eu não concentro a urina, eu passo a urinar o dia todo e a noite toda.
Então dá aquela falsa sensação, não posso ter doença renal, estou urinando bem. Não é isso. Você está urinando bem porque o seu rim já não está concentrando. Ele está jogando mais água para fora sem conseguir concentrar a urina e sem conseguir jogar as substâncias tóxicas do seu organismo que passam a ser acumuladas. Ele começa a ficar mais cansado, começa a ter anemia, que a gente já disse que os rins são extremamente importantes na produção da série vermelha, né? Ele pode começar a ter dor óssea, ele passa a ter uma pele muito seca, cabelo quebradiço, prurido cutâneo também é importante na doença renal crônica. E à medida que vai evoluindo essa doença, ele passa a ter outros sintomas. Ele pode até começar a reter líquido no organismo, começar a ficar inchado, a pressão começa a ficar mais alta. Ou seja, não existem assim, sintomas específicos do rim. Existem sintomas que são decorrentes da falta das funções dos rins que vão acometer o nosso organismo, né? Tá? O senhor comentou sobre essa dor óssea, eu fiquei curiosa. O que seria essa dor óssea, por exemplo? É dor na coluna, dor no joelho? Dor óssea pode ser até dor óssea difusa, porque com a medida que você tem a doença renal crônica, você passa a ter essa alteração importante de cálcio e fósforo, e muitas vezes os seus ossos ficam mais frágeis. Você pode ter até fraturas patológicas, tá? Então, isso pode não só levar à dor, como levar a fraturas patológicas. A gente tem muito paciente renal crônico que com qualquer tombo em casa, uma batida, já consegue fraturar uma costela, porque o seu osso fica extremamente frágil, né? E acaba tendo também, e essas calcificações que você tem também nos seus vasos, muitas vezes acabam levando úlceras na pele, que são extremamente dolorosas. Então, são sintomas, como eu disse, assim, extremamente inespecíficos, né, que a gente tá lidando e que muitas vezes as pessoas não conseguem associar isso ao problema renal, mas justamente pela falta da função daquilo que o rim tinha que fazer, que começam a aparecer esses sintomas de formas inespecíficas, né? Doutor Daniel, e como é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico é simples, como eu disse, você vai ter a creatinina, com a creatinina existem fórmulas específicas que você baixa na internet e você, tendo a creatinina do seu paciente, a idade, o gênero, você consegue certificar qual o grau de função renal. E se você fizer esse exame de urina e dosar essa albumina, a gente fala a relação albumina-creatinina na urina, você consegue saber o grau de lesão renal e o grau de lesão endotelial que esses pacientes têm. Isso faz com que eles tenham muito mais chance de doenças cardiovasculares, de doença renal crônica. Então, a gente está falando de coisas extremamente simples e baratas, né? Nós não estamos falando de nada sofisticado, por isso que a gente acha que é importantíssimo essa conversa de doenças renais para alertar a população, para elas saberem que ela pedir para o médico, doutor, como é que é a minha creatinina? Essa creatinina minha é compatível com a minha idade, é compatível com o meu gênero, com o meu peso. O senhor já pediu para me fazer alguma vez a dosar albumina na urina? Que eu ouvi falar que a albumina na urina é um marcador de lesão. Então, são coisas simples, né? Então, a gente tem que realmente orientar a população para ela realmente buscar isso, né? A gente fala muito com os médicos, mas o mais importante é que isso venha da própria população, esse conceito, né? Com certeza, doutor, isso que o senhor está alertando é muito importante, né? O exame de urina é bem simples, fácil de fazer, não é, como o senhor disse, né? Não é um exame caro e pode aí salvar muitas pessoas de uma situação mais grave, né? Não, com certeza, porque à medida que você detecta que o indivíduo já tem algum grau de disfunção renal, está perdendo albumina na urina, você tem como atenuar essa evolução da doença. Tá? E você atenuando essa evolução da doença, você vai evitar que ele chegue aí para uma terapia renal substitutiva, né? Então, desde que ele seja bem acompanhado, que ele trate a sua doença de base. Nós temos drogas agora disponíveis também disponíveis no sistema público de saúde, que tentam retardar a progressão da perda renal. Então, são drogas que estão disponíveis, fácil acesso. O que precisa é que as pessoas tenham ideia
que elas têm direito a ter essas drogas, que possam usar essas drogas, que elas exigem realmente dos seus médicos o resultado desses exames para poder realmente ter uma ideia do que está acontecendo em relação a esse órgão extremamente nobre, né? Doutor, agora quais os cuidados que a gente deve ter para evitar a insuficiência renal? Tem a ver com alimentação, com estilo de vida ou não? Isso é extremamente importante, que nós temos vários cuidados a serem feitos, né? Primeiro, estilo de vida, né? A gente sabe que essas dietas nossas, extremamente industrializadas, elas são extremamente ricas em sódio, tem muito fósforo. A mesma coisa acontece com refrigerantes, né? Que tem muito sódio, tem muito fósforo. Isso deve ser evitado para pacientes, de uma forma geral, né? E você também tem que evitar que esses pacientes renais crônicos, para eles é proibido realmente esse tipo de dieta, né? Então, outra coisa importante, o excesso de sal na dieta, né? A gente sabe que o excesso de sal é outro fator, porque se os seus rins não funcionam, você passa a reter sal no organismo, você passa a ficar mais hipertenso. Ah, quando o indivíduo já está com uma disfunção renal mais avançada, ele tem que evitar também o excesso de proteína, que é a carne vermelha, principalmente. Então, o que a gente preconiza é uma dieta equilibrada, uma dieta rica em fibras, verduras, com pouco sal, evitar refrigerantes, evitar sucos industrializados, tudo que é industrializado. Aquela dieta mediterrânea, vamos dizer assim, né? Com baixo teor de sódio. Outro dado importante também na prevenção da doença renal, além da dieta, você não pode tomar anti-inflamatório. Se eu vou fazer um exame radiológico, eu vou ter que usar contraste, habitualmente eles já pedem de rotina para saber a creatinina, que são coisas que a gente sabe que vão piorar a função do seu rim, né? Então, um paciente que é obeso, então ele tem que ter uma dieta adequada, perder peso. Muito complicado, porque a gente acaba vivendo num mundo que tem que saber lidar muito com a parte industrial, com a parte de propaganda, com a parte de saúde. São situações muito delicadas, né? Com certeza, doutor. E ainda falando sobre alimentação, a questão da hidratação, da água, ela deve ser tomada quantos litros por dia? Também muita água pode prejudicar os rins? O que a gente faz de orientação é basicamente isso. Observa como é que está a sua urina. Se a sua urina está muito concentrada, muito amarelada, isso fala que está faltando água no seu organismo. Não existe uma quantidade de água adequada. A gente deveria urinar em torno de 500 até 2.000, 2.500 ml por dia. Isso implica nessa ingesta de água por dia. Então, a gente fala, observa a sua urina, se estiver muito concentrado, você está precisando de água. E observa a sua sede, porque quando você tem sede, você já está um pouco desidratado já até. Porque à medida que o mecanismo da sede é ativado, você já está realmente um pouco desidratado. Então, é assim, urina concentrada, falta água no organismo. Está com sede é porque realmente já passou o momento de você ingerir água. Mas seriam duas medidas básicas para você se manter bem hidratado, vamos dizer assim, né? Doutor Daniel, outra mania, né, que muitas pessoas têm de não fazer xixi na hora que sente vontade, né? Se ficar segurando um pouquinho, e aí a hora que chega no banheiro já está assim, estourando, né? Vamos dizer assim. Isso também não é uma prática saudável. Não, de jeito nenhum. Isso não é saudável. Inclusive, isso pode até acabar causando infecções urinárias, por retenção urinária, e bactérias proliferando, né? Então, não é saudável. E a gente sabe que é complicado também, principalmente pessoas que trabalham fora, então não conseguem se hidratar até para não ter que usar o banheiro. Tem que ter um equilíbrio, né? Vamos dizer assim, né? Então, não vamos nem ser exagerados também, não vamos também fazer tantas restrições assim, né? Até o senhor comentou, acho que foi no primeiro bloco, sobre a espuma na urina. Essa espuma, ela é preocupante quando a coloração é diferente, ela é muito concentrada, quando que as pessoas precisam ficar, né, alertas? A espuma na urina é quando você está perdendo a proteína, que é a albumina na urina. Mas essa espuma, ela persiste no vaso, tá? Não é aquela que você, quando você urina, faz aquela espuma e depois some. É aquela que você urinou, acabou de urinar, tá lá. Você vê que ficou aquela notinha branca em cima da urina. Isso é preocupante, tá?
é um primeiro indício que a gente fala que o diabetes tem lesão renal já. Quando o diabetes começa a ter essa espuma na urina persistente, que fica na urina, né, aquela manchinha branca, aí ele tem que realmente dosar albumina na urina, que isso já denota uma lesão. Lesão renal, lesão cardiovascular, lesão de endotélio, né? É importante também você ver, que você começa a urinar sangue, você vai ver que é diferente a coloração da urina, sabe? Então, existem peculiaridades da urina que chamam a atenção. Às vezes, o odor diferente pode significar uma infecção urinária, sabe? Então, tem muita característica própria da urina que já nos desperta atenção. Mas a espuma é o mais importante justamente por isso, porque é o indicativo mais precoce de doença do diabetes, né? Doutor, agora eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre tratamento, incluindo aí o tratamento para a insuficiência renal e para as outras doenças renais em geral. Tem que tratar a doença de base, né? Então, tratar o diabetes, tratar a pressão alta, as glomerulonefrites, você tem drogas específicas, você tem drogas imunossupressoras. Naqueles indivíduos que você fez tudo e ele continuou evoluindo com perda de função renal, a conduta que a gente chama é a terapia renal substitutiva, né? Que o indivíduo vai ter que ser encaminhado ou para fazer hemodiálise, usando um catéter no braço, né, uma agulha no braço, que passa o sangue dele por filtros, né? Ou ele pode fazer uma outra modalidade de diálise, que é a diálise peritoneal. O que é diálise peritoneal? A gente tem no nosso abdômen o peritônio. O peritônio é um órgão extremamente vascularizado. Então, você pode fazer diálise injetando soluções no peritônio e essa solução vai trocar com essa vasculatura do peritônio, tirar tudo que tem de escórias, né, nos nossos vasos, e depois essa solução é drenada. E a outra alternativa seria o transplante renal. Todos os indivíduos que são inscritos, eles têm todos os seus exames coletados, saber o grau de compatibilidade. Então, surgiu um órgão em determinada região. Eles pegam a lista dos pacientes inscritos e aquele que é mais compatível com aquele tipo de órgão que vai receber esse rim, né? E para cada doença renal, né, fora a insuficiência renal, são tratamentos diferentes, né, doutor? Para cálculo é um... É isso mesmo. A gente tem drogas específicas que a gente usa para prevenir vamos dizer assim, a perda de função renal. Mas essas drogas são usadas tanto para diabetes, para hipertenso, para quem tem glomerulonefrite. É tratar a doença de base, realmente, né? Doutor Daniel, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada pelas suas informações, sua disposição. Eu que agradeço o convite, que eu acho que é importante a gente reforçar mais uma vez para a população. Se preocupe com seus rins. Pergunte para o seu médico, doutor, como é que está a minha creatinina? Não é bom fazer um exame de urina para ver se está perdendo um pouco de albumina na urina, principalmente se você for paciente hipertenso, diabético, paciente que já teve doença cardiovascular. Então, tudo isso tem que ser tratado com muito carinho, que a gente não quer que as pessoas evoluam para terapia renal substitutiva, com certeza. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada também ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.